Tão difícil estar sozinho, procuramos mil maneiras de vencer a insensatez. Meses grises, é tempo de esconder-se, talvez seja a forma de olhar dentro de nós. Mas são 8 horas, você veio aplaudindo na janela e me fazendo chorar, nos vendo tão distantes, mas tão perto, caminhando tão unidos para o mesmo lugar. Voltaremos a nos ver, voltaremos a brindar. O café está esperando em algum lugar. Romperemos esse espaço da distância que só dói. Não haverá mais vaidade entre nós. Agora é tempo de pensar em ser pacientes, confiar mais nas pessoas e ajudar a outros mais. Enquanto isso, outros cuidam dos doentes, um punhado de valentes que já nem descansam mais. Mas são 8 horas, você veio aplaudindo na janela e me fazendo chorar, nos vendo tão distantes, mas tão perto, caminhando tão unidos para o mesmo lugar. Voltaremos a nos ver, voltaremos a brindar. Um café está esperando em algum lugar. Romperemos esse espaço da distância que só dói. Não haverá mais vaidade entre nós. E depois de passar a quarentena, faremos uma ponte que unirá. A porta se abrirá como a primavera, e outra estação você trará. Voltaremos a nos ver, voltaremos a brindar. Um café está esperando em algum lugar. Romperemos esse espaço da distância que só dói. Não haverá mais vaidade entre nós. Bom dia, terço, 4 de abril de 2021, um dia após ter tomado a vacina, graças a Deus. Deixe a luz da criação brilhe através de sua pessoa e atinja todos ao seu redor. Não existe nada errado em amar, sem limites. Tu está aqui para isso. Compartilhar o bem, compartilhar o amor. Nunca duvide deste poder tão bonito que existe em vossa pessoa. De início pode parecer complicado e estranho, porém, quando tu estiver vivendo plenamente sua capacidade, poderá inspirar mais pessoas à sua volta e assim o mundo inteiro. Um dia viverá pelo amor. Lembre-se que tudo começa contigo. Que Deus nos abençoe. Com essa pequena e bela mensagem, começamos a nossa terça-feira, a nossa reflexão de hoje, com a graça do nosso Pai.
Criador do céu, da terra, do universo e de tudo o que nele existe, esse movimento, partindo dele ou através dele. O Criador, essa força maravilhosa que nós chamamos de Deus. Esse poder misericordioso, maravilhoso, que coordena todo o universo. Gratidão ao nosso Mestre Jesus por ter estado conosco em corpo físico, nos mostrado e exercitado o caminho do bem. E desde esses primórdios da criação do planeta Terra, ele também tem estado em espírito e verdade. Mandou, enviou vários mensageiros da sua palavra, do seu amor, da caridade, da paz e da fraternidade. Queremos agradecer também aos bons espíritos que intuíram esses nossos pesquisadores encarnados hoje no planeta Terra, imbuídos desses pensamentos de fraternidade, de solidariedade, de caridade, de amor ao próximo, desenvolveram essas vacinas em tempo recorde para os nossos tempos atuais. Gratidão a eles e aos bons espíritos que estiveram assessorando, intuindo essas almas que se dedicaram tempo para criar um lenitivo a esse vírus que veio fazer com que todos espíritos encarnados no planeta Terra possamos aprender a conviver conosco mesmo, a nos conhecer e, ao fim, começar fazendo a reforma íntima, fazendo a melhora da nossa convivência com todos os espíritos ao nosso redor. Gratidão, gratidão por tudo. Aos trabalhadores também do SUS, trabalhadores da saúde, enfim, do SUS, porque a gente abrange todos, independente se estão na posição mais ínfima, segundo a nossa pequena avaliação, mas que são importantes na cadeia de humanidade, na cadeia de solidariedade a todos que aportam os hospitais, a todos que aportam os hospitais com tantas enfermidades. Que a paz e o amor de Cristo esteja com todos. E assim nós envolvemos também aqueles e aquelas que estão passando por tantas provas no planeta Terra e possam receber esse lenitivo de paz, tranquilidade, confiança e fé, que tudo vai passar, porque Deus, nosso Pai, está no comando e Jesus está no bem. Que assim seja. É isso aí, galera do Insta, da nossa grande família Alves de Farias e do YouTube, que possam nos assistir mais tarde, sem problema. Hoje nós estamos ainda com o livro do Luiz Roberto Skoll, para bem viver. Né? E a mensagem é a mensagem 26. A humanidade é caminho do bem. Vamos ver o que o Luiz nos fala. Né? Começa assim, ó. Contesta-se frequentemente o preceito de que a humanidade está evoluindo. Os argumentos estão baseados nos alarmantes índices de violência, de corrupção, no império das tiranias e do individualismo, que acomete a nossa sociedade. Estes, os que costumam ter uma visão pessimista da vida,
afirmam que o bem jamais vamos de novo, sobrepujará o mal na vida humana. Tem que tentar, né? Para enfraquecer esses argumentos, devemos refletir com uma visão mais abrangente sobre o passado e perceber que os costumes e, por conseguinte, as instituições sociais de hoje são muito mais valorosas do que eram, por exemplo, na Idade Média. Há pouco mais de 100 anos, a escravidão dos negros e das negras era, além de legal, moralmente aceita por quase todos em nosso país. Assim como a humanidade evoluiu até aqui, certamente continuará progredindo até atingir um estado de fraternidade e moralidade. E ele vai dizer mais aqui nessa lição, né? Porque as coisas não tão boas que aparecem mais. Né? E a gente sabe por que isso. Porque nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda é maioria. Vamos dizer assim, vende jornal, vende audiência nas TVs, tanto aberta quanto pagas. Se destacam equipes de jornalismo para cobrir tragédias, acidentes pessoais, mortes, que a gente não vê a mesma relação para as ações boas. Não se destacam equipes, jornalistas para essas ações. Até tem, mas não aparece na mídia. Por quê? Porque a nossa audiência, e aí não é culpa da mídia, aí é nosso, né? É nós que gostamos de assistir uma futrica, um entrevero, uma briga, do que uma ação boa, né? Uma ação meritosa, de mérito, como faz Divaldo na Mansão do Caminho, alimentando milhares de crianças, e também através dos consultórios médicos, através da formação, tanto da educação formal quanto da educação religiosa, isso aparece esporadicamente lá de vez em quando. Né? Por quê? Porque a assistência, a ambiência não assiste. Mas nós, como diz o Luiz, estamos caminhando. É só enxergar um pouco, é ter uma visão, não ter uma visão de lupa. Não ter uma visão de lupa, ter uma visão abrangente. Então ele segue aqui, ó. O reino do bem e da justiça se instalará quando a humanidade de bem estiver em maior quantidade ou com mais ousadia em relação àqueles e aquelas moralmente inferiores. Essa trajetória já está acontecendo na própria humanidade, nas suas várias existências e nas conquistas individuais do ser. Allan Kardec afirma que os bons na Terra não são absolutamente tão raros como se julga. Os maus são numerosos. É, infelizmente, verdade. O que, porém, faz com que pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreende a preponderância do bem, que não podendo praticá-lo, com ele se mascaram. Continua Allan Kardec. Os bons, ao contrário, não fazem alardes de suas boas qualidades, não se põem em evidência, donde parece tão poucos numerosos. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação, e em todas as camadas sociais deparareis com criaturas de natureza boa e leal, em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. E é isso, né? É o que a gente diz, a caridade
ela não se deve trombetear. O que é isso? É fazer a caridade de tirar uma selfie e mostrar como eu sou bonzinho. Agora, se esse filme tem o objetivo de despertar no teu vizinho, no teu familiar, olha, o Paulo fez, por que eu não posso fazer? Se ele despertar esse sentimento naquela imagem, já atingiu o objetivo daquela exposição, daquela imagem, daquele filme, né? E a gente tem que ter uma técnica para fazer isso, né? Porque é difícil. Por exemplo, nas distribuições de rancho da nossa casa espírita, que há 30 e poucos anos, 32, 34 anos, existe aqui no Parque dos Maias, e foi um grupo de abnegados que instituiu as cestas, né? Como é que é? É, a, as cestas econômicas e tal, para uma pessoa, para uma família tentar sobreviver. E tem o nosso grupo na casa, a casa é dividida em setores para melhor funcionar, todas as casas, com todas as religiões, né? Tem o setor do apoio fraterno, tem o setor que vai para fazer o auxílio, e nós temos o setor que vai comprar os alimentos para distribuir para as famílias carentes. E isso acontece há muito tempo na nossa casa. E o pessoal tira imagem, tira foto, dá cestas, né? Às vezes dá entrega, né? Para que isso? Primeiro, para mostrar que a casa está fazendo, sim. Segundo, é tipo uma prestação de conta para aqueles e aquelas que doam, e também para despertar nos outros associados, olha, a casa está fazendo isso. Custa eu ajudar com R$2, R$3, como diz o outro, R$5 por mês, para ajudar na cesta, não custa, né? Quem ainda está empregado fazer essa benemerência, essa ajuda. Para isso serve, né? Agora, se eu, por exemplo, comprar uma cesta, e for numa comunidade, ou várias cestas que seja, né? For numa comunidade, fazer um filme, né, e divulgar, olha, viu, vocês viram, ó, né, eu estou entregando aqui e tal, e eu sou bom, e não sei o quê, né, isso exalta o orgulho, o ego da minha pessoa, e é isso que a gente combate, o orgulho, o ego. Agora, quando tu faz no sentido de despertar, eu sei que é difícil, né, isso que eu estou falando, faz no sentido de despertar no outro a vontade de gol do Bangu, como eu digo. Seguindo a nossa lição, os vícios, os crimes e a corrupção vão gradualmente se transformando em exceções no meio dos povos. O orgulho e o egoísmo vão lentamente sendo substituídos pela caridade e altruísmo. O progresso completo é a meta, mas tanto os povos como os indivíduos irão alcançá-lo passo a passo. Na lei da solidariedade, os mais avançados servem de estímulo ou auxiliam, por exemplo, no progresso dos outros. O Espiritismo possui o preponderante papel de auxiliar na transformação da sociedade, aliando a lógica e a razão. Convida a sociedade a refletir sobre o seu papel na vida, seus atos e suas consequências, assumindo assim a autoria de sua própria história. Tá bem? Essa foi a lição, então, do Luiz, do livro Para Bem Viver, a humanidade a caminho do bem. Nós estamos a caminho do bem. Como ele diz na lição, né? Se a gente enxergar, né, o tanto de coisas boas que se praticaram nesses últimos séculos, vamos dizer assim, a abolição da escravatura foi embora,
ainda continuam, claro, né? Um país que viveu 300 anos sob um regime escravocrata, não é assim, de um passe de mágica, que vai se livrar dessas coisas, né? De achar que o irmão, porque tem uma cor diferente, é inferior. Não, isso leva tempo. Leva tempo para as pessoas incutir, entender e compreender que perante Deus, todos nós somos filhos dele e temos as mesmas responsabilidades, as mesmas aptidões e somos dotados do livre-arbítrio para fazer o bem ou não fazer o bem. Depende de nós. Então, a construção da nossa felicidade é repetitivo, isso a gente fala todos os dias. Depende de nós. Depende de ti que está assistindo aí. Não depende de mim. Tu não vai carregar a minha cruz, as minhas lutas, e eu também não vou carregar a tua. Pode ficar tranquilo. Cada um carrega os seus reajustes para ser feito. E isso não é porque Deus quis assim. Não. É porque nós quisemos assim. É porque nós, ao descumprir a lei divina, né, nessa existência ou em outras existências passadas, infringimos, tirando a vida de um semelhante, de um irmão nosso, infringimos um dos artigos da Constituição de Jesus, que é não amar ao próximo como ele nos amou. Ou seja, não fazer para o próximo tudo aquilo que a gente gostaria que o próximo fizesse para conosco, é infringir a lei divina. E isso tu semeou, tu plantou. E o que a gente planta, a gente colhe. A gente colhe. Pode ser, e da maioria das vezes é parcelado, mas a gente colhe, não tem essa. Tá bem, gente? Nós vamos para a pergunta 596 do Livro dos Espíritos, para a gente indo para os finalmente da nossa reflexão de hoje. Capítulo 11, segunda parte do Livro dos Espíritos, dos Três Reinos. Estamos falando ainda dos animais. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco? Por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana. A resposta dos espíritos superiores origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos. Algumas aves imitam a voz. Então nós temos os animais têm uma similitude com as nosso aparelho vocal, né, com as nossas cordas vocais, por isso que eles têm mais condições de imitar a voz humana. Os macacos, como ele diz aqui, o macaco imita os gestos, né? E algumas aves, e a gente já falou aqui, as cocotas, por exemplo, a arara, imitam a voz por conta da faculdade que eles têm nas cordas vocais, parecidas com as nossas. Tá bem, gente? Mas vamos encerrando a nossa reflexão de hoje, agradecendo ao Criador, a Jesus, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, por mais essa janela que se abre para todos nós encarnados no planeta Terra. E para aqueles que estão na fila para voltar, tenham paciência, tenham calma, que para cá virão segundo o seu merecimento. Sempre funciona de acordo com a justiça de Deus, a justiça divina. E por isso somos gratos, por estarmos
passando por essa experiência no planeta Terra, espíritos imortais que somos, nessa experiência da carne. Que possamos aproveitar estes momentos aqui para nos despojar, largar, tirar estas arestas que nos atrapalham a nossa evolução. O orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja, enfim, essas coisas ruins que nós acumulamos durante os milênios de nossa vida espiritual. Que possamos, com a compreensão da doutrina de Jesus, da doutrina cristã, retirando essas chagas de nosso espírito, para assim possamos atingir um planeta de regeneração. E assim, meus amigos, amigas, encerramos a nossa reflexão de hoje com a graça do Rabi, o Cristo de Deus. Que assim seja. Isso aí, galera. Vamos seguindo. Continua o vírusinho. Deu uma queda ontem. Os números apresentados, se bem que a gente não tem controle sobre isso, né? Mas deu uma queda pelos números apresentados, mas continuamos nos cuidando, né? Nos protegendo. Mesmo aqueles e aquelas que fizeram a vacina, como graças a Deus eu estou nesse pelotão aí, temos que nos cuidar, manter a higiene nas mãos, água e sabão, usar máscara, distanciamento social, até que todos os espíritos encarnados possam estar vacinados e assim nós aos poucos voltarmos à vida sem a máscara e só utilizá-la em caso de moléstia. Mas por enquanto, a máscara é um artigo da nossa vida como é a pasta de dente, como é para aqueles que têm cabelo. Aos pouquinhos eu estou perdendo, mas para aqueles que têm cabelo, o pente é a escova para pentear, tá bem? Nós vamos conviver com ela, com a máscara, muito tempo ainda. E lavando as mãos, né? Tá bem, gente? Vamos encerrando com a música que começou, porque dá um alento, né? Vai chegar um dia que a gente vai voltar a se abraçar, a contar os caos, enfim, voltar à nossa vida de relação. Por enquanto, vamos por aqui. Virtual é o que nós temos para esse momento e a gente sempre diz, graças a Deus que temos estas ferramentas. Tá bem? Até amanhã, se Deus quiser. Quarta-feira, Evangelho com os Manos. Mano Clóvis, direto do Liberdade, em Pelotas, e eu por aqui, no Parque dos Maia. Tá bem, gente? Até. Dias tristes, tão difícil estar sozinho. Procuramos mil maneiras de vencer a insensatez. Meses grises, é tempo de esconder-se. Talvez seja a forma de olhar dentro de nós. Mas são 8 horas, você veio aplaudindo na janela e me fazendo chorar. Nos vendo tão distantes, mas tão perto, caminhando tão unidos para o mesmo lugar. Voltaremos a nos ver, voltaremos a brindar. O café está esperando em algum lugar. Romperemos esse
espaço da distância que só dói. Não haverá mais vaidade entre nós. Agora é tempo de pensar em ser pacientes, confiar mais nas pessoas e ajudar a outros mais. Enquanto isso, outros cuidam dos doentes, um punhado de valentes que já nem descansam mais. Mas são 8 horas, você veio aplaudindo na janela e me fazendo chorar. Nos vendo tão distantes, mas tão perto, caminhando tão unidos para o mesmo lugar. Voltaremos a nos ver, voltaremos a brindar. Um café está esperando em algum lugar. Romperemos esse espaço da distância que só dói. Não haverá mais vaidade entre nós. E depois de passar a quarentena, faremos uma ponte que unirá. A porta se abrirá como a primavera, e outra estação você trará. Voltaremos a nos ver, voltaremos a brindar. Um café está esperando em algum lugar. Romperemos esse espaço da distância que só dói. Não haverá mais vaidade